Fiquemos de pé por um minuto. Vamos abrindo as nossas Bíblias em Atos capítulo 16. E nós iremos pensar nesse momento em uma perspectiva mais interna e mais processual daquilo que nós somos e fazemos no ministério. E eu gostaria de basear esta reflexão olhando com vocês a trajetória de uma equipe missionária de plantadores de igrejas em Atos capítulo 16. E para isso, eu gostaria que você e eu pensássemos em uma pergunta central nesse momento, e a pergunta é esta: o que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando nós temos sonhos, expectativas, envolvimento em projetos que nós cremos serem projetos de Deus? Não apenas estamos convencidos daquilo que nós fazemos e devemos fazer, mas estamos convencidos que o fazemos com a motivação bíblica, de fé no Senhor Jesus, de amor pelo povo, de adoração a Deus. E mesmo nessa trajetória certa, com os motivos certos, os planos fracassam. O que fazer em meio a uma frustração profunda na vida e no ministério daquele que é o pastor de uma igreja e que biblicamente pastoreia essa igreja durante anos, mas não há nessa igreja uma profunda e um real quebrantamento? O que fazer como plantadores de igrejas quando trabalhamos com a motivação dos santos em um projeto que vem do coração de Deus, mas nessa trajetória somos alvos de críticas tão pesadas que não conseguimos suportar? A pergunta é essa: o que fazer quando os planos fracassam? Atos capítulo 16, você pode se assentar. Queria que você descansasse um pouquinho aí, sentado por muito tempo. Atos capítulo 16. Eu gostaria inicialmente de relembrá-los que o livro de Atos é um livro teocrático, ele é um livro cristocêntrico e certamente é um livro também missionário. Ele é teocrático, pois foi escrito para nos convencer e nos fazer crer e experimentar essa verdade de que Deus de fato está no controle de todas as coisas, de que aquilo que é incontrolável pelos homens é controlado por Deus, que não há nenhum recanto no universo, nenhum recanto na igreja e nenhum recanto em nossos corações que Deus não possa interferir, que Deus não possa transformar, que Deus não possa governar. Deus pode todas as coisas. Portanto, esse livro é um livro essencialmente teocrático, pois mostra não apenas os apóstolos pregando o evangelho, mas mostra Deus intervindo na história e fazendo este evangelho chegar do outro lado da rua e do outro lado do mundo, transformando vidas, redimindo os perdidos e construindo a igreja do Senhor Jesus. Um livro teocrático. O livro de Atos também é um livro cristocêntrico. O centro desse livro não é a igreja, não são os apóstolos, mas o centro deste livro é o próprio Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo de Deus, conduzindo a igreja de Deus a pensar em Jesus, a amar a Jesus, a pregar a Jesus e a viver Jesus. O centro deste livro é o próprio Senhor Jesus. A rigor, este livro começa no final do Evangelho segundo Lucas, quando Jesus ele é apresentado de maneira exaustiva, e agora ele transcorre por este livro, o livro de Atos, em que o Evangelho é espalhado por toda a terra, e este Evangelho essencialmente
é o próprio Senhor Jesus. Aliás, quando nós olhamos a influência liberal norte-americana em meados do século passado, e quando este evangelho, a teologia do evangelho numa perspectiva paulina, este evangelho começou a ser observado com lentes mais sociológicas do que teológicas, começou-se a igualar evangelho e igreja. E na minha compreensão missionária, talvez seja esta a maior barreira para a própria evangelização, é quando nós entendemos que a própria igreja é o evangelho e não Jesus. E à medida que nós entendemos que a igreja e não Jesus é o evangelho, ao proclamar o evangelho, nós passamos a proclamar a igreja e não Cristo. Nós falamos mais de nós do que de Cristo. Nós falamos mais dos nossos atos do que os atos de Cristo. Nós falamos mais dos redimidos do que do Redentor. Portanto, o centro deste livro não é a igreja, mas é Cristo conduzindo a igreja e fazendo essa igreja ser igreja. E essa igreja se envolve com todas as coisas de uma maneira profunda, levando essa igreja a olhar para aqueles que estão ao seu redor, com a clara necessidade de conhecerem de maneira transformacional este evangelho, que primeiramente redimiu e transformou a própria igreja. Portanto, o centro deste livro é o Senhor Jesus. Este livro também é um livro missionário, pois ele revela essa ação do Espírito Santo, especialmente a partir de Atos capítulo 2, o Pentecoste, e agora essa igreja empoderada pelo Espírito Santo vai para as ruas. E a primeira ação dessa igreja que vai para as ruas é encontrada em Pedro abrindo a sua boca e falando sobre as maravilhas de Deus. E agora o Espírito Santo, usando as palavras pregadas pelo apóstolo Pedro, sobre o evangelho que é o próprio Senhor Jesus, atrai para Cristo mais de 3.000 pessoas, de mais de 14 nacionalidades diferentes, e a igreja cresce. Portanto, é uma igreja centrada e com o fruto dessa própria expansão missionária. Nós pensamos e podemos pensar que numa macrodivisão, no livro de Atos, nós encontramos 3 impulsos que fizeram com que esse evangelho se espalhasse por toda a terra conhecida naquela época. O primeiro impulso seria o impulso da espiritualidade. Em Atos capítulo 2, o evangelho vai para as ruas porque Deus, no Espírito Santo, fez alguma coisa diferente. O segundo impulso é o impulso do sofrimento, a partir de Atos capítulo 6, porém mais sistematicamente a partir de Atos capítulo 8, quando agora a igreja ela é sistematicamente perseguida e é espalhada por toda parte, e indo por toda parte, prega o evangelho do Senhor Jesus. O terceiro impulso é o impulso do envio missionário, que nós encontramos de maneira clássica em Atos capítulo 13, agora aquela igreja que orava e jejuava, o Espírito Santo fala à igreja, dizendo que deve ser separado para o envio missionário, devem ser separados 2 homens, Paulo e Barnabé. E essa igreja ouve o Espírito Santo. Nós não sabemos como a igreja ouviu o Espírito Santo, mas nós sabemos como a igreja estava a ouvir o Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, diz que a igreja orava e jejuava. E a igreja entendeu, ouvindo o Espírito Santo, que era necessário enviar aos gentios 2 missionários, onde a igreja, como igreja local, não conseguiria chegar. A igreja em Antioquia, como igreja local, não conseguiria chegar onde Paulo e Barnabé chegaram. Então aquelas pedrinhas lançadas bem longe, na ideia de John Knox sobre essa função missionária, pedrinhas lançadas bem longe pela igreja, onde a igreja não consegue chegar, é este perfil e essa atuação missionária, esse terceiro impulso. Com isso em mente, pensando nesse contexto maior no livro de Atos, observem comigo o que diz o texto, em Atos capítulo 16, versículos 6 a 10. Lemos assim:
E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuravam partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Nós nos encontramos aqui em plena segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele estava no auge do seu ministério. Igrejas já haviam sido plantadas, uma boa equipe estava formada, amadurecida, tiveram problemas de divisões, mas mesmo dividida, aquela equipe amadurecida pregava a palavra de Deus e plantava igrejas. Paulo e sua equipe contavam agora já com uma ampla experiência ministerial, ou seja, estavam no auge daquele momento do ministério em que eles tinham visão, tinham experiência, tinham teologia, tinham os contatos. Era momento de pensar em expansão, e é assim que nós também agimos, quando as coisas vão bem, quando o ministério ele está engrenado, quando há o apoio necessário, quando o coração pega fogo, nós pensamos, vamos expandir. Daí nesse contexto surge no coração de Paulo especialmente, um plano, um projeto: vamos para a Ásia, vamos evangelizar a Ásia ainda tão carente de Cristo, vamos evangelizar a Ásia ainda, naquele momento, naquele contexto, uma boa parte da Ásia ainda desconhecia o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos para a Ásia. É interessante notarmos que nesse texto que nós lemos, nós encontramos, e é o único momento na Bíblia que nós encontramos isso, nós encontramos duas menções de um grupo planejando e fazendo movimentos para a evangelização, e duas menções desse mesmo grupo sendo impedido pelo Espírito Santo. Quem se oporia à evangelização na Ásia? Deus se opôs. Quem se oporia à evangelização na Bitínia? Deus se opôs. Esse grupo, Paulo e equipe, tentaram ir para a Ásia, tentaram ir para a Bitínia, por duas vezes foram impedidos por Deus. Aliás, no versículo 7, quando encontramos a palavra aqui, impedimento, no original grego, a ideia aqui é de proibição. Significa que Paulo e a sua equipe, eles foram desautorizados pelo Senhor Jesus para pregarem o Evangelho do Senhor Jesus na Ásia e na Bitínia. Eles ficam atordoados. O que está acontecendo? O nosso chamado é para pregar o Evangelho aos gentios, na Ásia a gentios, na Bitínia a gentios, mas Deus nos impede. Voltemos para Troade. Troade era um porto marítimo sem grande relevância nesse contexto, nessa história, aparentemente. Mas Troade foi uma pausa onde Paulo e seus companheiros puderam respirar, olhar para Deus, orar a Deus e perguntar a Deus o que é que está acontecendo, o que fazer quando os planos fracassam, o que fazer quando os sonhos são bíblicos, quando a motivação é séria, mas Deus fecha as portas. E é justamente em Troade, quando eles recuaram, quando eles pausaram, oraram, buscaram a Deus, é ali em Troade que algo fantástico acontece, e eles têm uma visão de um homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora me acompanhe nessa história, tudo parece estar resolvido, porque a Ásia, as portas se fecharam, Bitínia, as portas se fecharam, plena frustração, voltam para Troade. Eles têm uma visão, a visão é clara, um homem macedônio vem para a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia estava a cerca de 2 dias de distância de viagem. Eles seguem para a Macedônia.
Talvez pensando, nós não havíamos entendido bem a métrica de Deus, o ritmo de Deus, a direção de Deus. Não era a Ásia, não era o momento da Bitínia, é o momento da Macedônia, é na Macedônia que as coisas vão funcionar. Porém é na Macedônia que os planos novamente fracassam. Eu levanto essa pergunta novamente para o seu e para o meu coração. O que fazer quando os planos fracassam? Eles chegam em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, e ali eles não encontram esse homem macedônio, esse varão, encontram uma mulher. Essa mulher não é de Filipos, é uma estrangeira de Tiatira, a Lídia. As coisas parecem que não estão ajustadas, não estão coincidindo, não era isso que eu pensei. E aqui um princípio bíblico que norteia e deve nortear as nossas vidas e ministérios: andar na visão de Deus não isenta o crente do sofrimento. Aliás, se fôssemos influenciados por uma teologia mais pietista, poderíamos até afirmar que andar na vontade de Deus atrai sofrimentos, que nós não teríamos se nós não estivéssemos na vontade do Senhor. Ouvimos sobre isso poucos minutos atrás. Amar dói, é mais fácil ignorar, desprezar. Eles não encontram um homem, encontram uma mulher. Não é de Filipos, é de Tiatira. Nessa caminhada, uma moça, um jovem possessa, vidente, está atrás de Paulo e sua equipe. E depois de alguns dias, Paulo, angustiado, ele torna para aquela moça expulso o demônio que a possui. Notem comigo que em outras oportunidades, outras circunstâncias semelhantes, quando um demônio foi expulso de uma pessoa possessa, isso abriu portas para a evangelização e as pessoas falavam: eles têm um poder diferente, vamos ouvir o que eles têm a falar. Mas aqui em Filipos o contrário acontece. Aqueles homens que ganhavam, lucravam com aquela moça possessa, vidente, açoitaram a Paulo e companheiros em praça pública, foram humilhados, e Paulo e Silas foram aprisionados, encarcerados. A história toda aqui, ela é de ponta cabeça. As coisas aqui parecem que dão errado, passo a passo. E essa pergunta se levanta novamente no seu e no meu ministério: o que fazer quando os planos fracassam? Vemos no versículo 19 em diante, Deus se manifestando de uma maneira maravilhosa, e aquele carcereiro, vendo a manifestação de Deus, ele se converte, toda a sua família. E no versículo 40, algo assim, inédito, inexplicável: Paulo e Silas, eles saem da prisão, eles chegam até a casa de Lídia e encontram na casa de Lídia uma igreja. No final dessa história, há uma igreja. No início da história, há confusão, decepção e lutas, idas e vindas, planos que fracassam, críticas, açoites, prisão. Mas no final da história, há uma igreja. E essa igreja os conforta. Isso é maravilhoso, isso é inacreditável. E essa igreja que Paulo e Silas aqui encontram depois da prisão, não é uma igreja qualquer, a igreja em Filipos. É uma igreja que envia Epafrodito como missionário. É uma igreja que se associa financeiramente a Paulo e seu ministério diversas vezes, de maneira generosa. E é uma igreja que recebe a carta de Paulo aos Filipenses, um tesouro de Deus para toda a igreja de Cristo até os dias de hoje. Eu queria por alguns minutos refletir com vocês o que Paulo e sua equipe, especialmente pensando em Paulo e Silas, o que eles fizeram quando os planos fracassaram. Quais foram as posturas do coração? Quais foram as crenças, as convicções de fé? Quais foram os padrões de pensamento e comportamento?
Porque é bem possível, e olhe bem para mim nesse momento e pense comigo, é bem possível que se você não passou por circunstâncias ministeriais de trabalho, serviço no reino, em que seus planos fracassaram, é bem possível que isso aconteça ainda na sua vida. Eu iria além, é bem possível que isso esteja acontecendo agora na vida de muitos. Conversando com alguns poucos irmãos no intervalo, comendo aquele delicioso bolo, é fácil nós percebermos que nós estamos aqui entre irmãos e irmãs que estão talvez em um dos momentos mais tensos de suas vidas e o trabalho que exercem no reino de Deus e para o rei. E essa pergunta é uma pergunta que ela se manifesta de uma maneira mais completa quando não apenas falamos sobre planos que fracassam de uma maneira estrutural, externa, estética, mas de uma maneira mais profunda, visceral, do próprio coração, das motivações, das convicções e do ânimo. Porque por trás dessa história de altos e baixos, de encontros e desencontros, de planos que fracassam, há corações humanos, e corações humanos tendem a desanimar quando lutam em contextos em que os planos tendem a fracassar um após o outro. Eu gostaria de mencionar 2 ou 3 posturas, especialmente do apóstolo Paulo, perante esses elementos de planos que fracassaram. Em primeiro lugar, creio que fica nítido nesse texto que lemos, e nos versículos posteriores até o versículo 40, que ele procurou manter-se na trilha da espiritualidade. Talvez seja este o primeiro sinal, a primeira evidência, a primeira providência de Paulo, ao começar a lidar com planos frustrantes. Tentou a Ásia, tentou a Bitínia, retornemos para Troade, e é em Troade que nós vamos buscar a Deus. Troade é local de pausa, Troade é local de retiro, Troade é local de reflexão, Troade é local de discernimento espiritual, Troade é o local de repensar a vida e o ministério. Todos nós precisamos pousar em Troade com mais frequência em nossas vidas e em nossos trabalhos. Nós somos enfurecidos no fazer, nós estamos engrenados nas atividades, nós somos tocados por convicções, e tudo isso pode ser usado por Deus, mas nós precisamos, meu irmão e minha irmã, nós precisamos, no final do dia, ter uma clara convicção de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer que façamos. É essa convicção. Escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz que ele e sua equipe, eles tinham plena convicção. Ele utiliza o termo grego pleroforia, que significa muita certeza. Ou seja, não importa os resultados, aplausos ou críticas, portas abertas ou fechadas, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus colocou em minhas mãos. Essa é a minha história com o meu Deus. E no final do dia, é essa convicção que você e eu precisamos ter, e frequentemente, para nós termos discernimento sobre isso, nós precisamos passar mais tempo em Troade, precisamos pausar mais, precisamos orar mais, precisamos buscar mais a Deus, precisamos discernir mais, precisamos refletir mais, precisamos criticar menos. Paulo se colocou na trilha da espiritualidade. Se nós comparássemos algumas cartas paulinas, especialmente a sua carta aos Gálatas, as 2 cartas aos Coríntios, Efésios, e as 2 cartas mais pessoais a Timóteo, e pensássemos sobre as práticas espirituais, eu creio que nós encontraríamos na teologia paulina 7 práticas espirituais essenciais para todo crente.
A primeira é a palavra, não a leitura, aliás, não a pregação, mas a leitura e meditação na palavra de Deus. A segunda é a adoração, seja privada ou pública. Seja uma adoração mais pessoal ou coletiva. Reconhecer quem Deus é e o que Ele faz por nós e o governo que Ele tem no mundo. Adoração. A terceira prática é a comunhão, é andar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. Nós precisamos de comunhão, a comunhão nos aquece e a comunhão também nos limita, e nós precisamos de aquecimento e de limitação. A quarta prática é a oração, não orar antes das refeições tão somente, mas ter uma vida de diálogo com o Pai, em nome do Filho. É nessa conversação com Deus, diária, plena, continuada, que nós nos mantemos com os corações acesos, a fé colocada na medida de Deus, no lugar que Deus quer e na direção clara que Ele nos dá. Palavra, adoração, comunhão, oração. A quinta prática espiritual, destacada por Paulo nessas cartas que eu mencionei, é a santidade. É uma intencional busca por uma vida pura que agrada ao coração de Deus. A sexta são as boas obras. É você ter os olhos abertos, ouvidos abertos e o coração aberto para você perceber o sofrimento e se envolver com aqueles que sofrem, ao ponto de não apenas se alegrar com quem se alegra, mas chorar com quem chora. E a sétima é a evangelização, é você abrir a sua boca e abrir a sua vida, de maneira que o Evangelho de Cristo, ele se torna conhecido por outros, por meio do que você fala e de como você vive. Portanto, 7 práticas espirituais necessárias, essenciais a todo crente: palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras, evangelização. E é justamente nesta teologia paulina, nesse padrão de fé e pensamento inspirado por Deus, na vida escrita do apóstolo Paulo, que nós também nos mantemos na trilha da espiritualidade. Jamais negocie seus momentos devocionais. Jamais leia a Bíblia tão somente para pregar. Jamais tenha uma vida de oração apenas para pedir a Deus o que você precisa no seu ministério. Jamais privilegie mais aquilo que você faz externamente do que o tempo aos pés do Senhor Jesus. Me lembro de assistir uma entrevista de Billy Graham, aliás, de ler sobre a entrevista de Billy Graham, alguns poucos anos atrás, em que ele, entrevistado sobre e perguntado sobre o que faria diferente se pudesse começar novamente seu ministério, ele, sem pensar, rapidamente respondeu: eu oraria mais, eu estudaria mais e eu viajaria menos. Eu oraria mais, eu estudaria mais e eu viajaria menos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, não importa o tamanho dos planos que fracassam, não importa a espécie dos conflitos mais profundos que você carrega hoje, nesse fim de tarde, neste lugar. Nós precisamos caminhar na trilha da espiritualidade, pois é nessa trilha da espiritualidade que Deus responde as perguntas mais profundas, muitas vezes impronunciáveis, da nossa alma. Estive falando em uma igreja em Manaus, algum tempo atrás, uma senhora, depois ali conversando comigo, em prantos, eu perguntei o que está errado, e ela respondeu: não sei. E muitas vezes essa é a realidade da nossa vida. O que está errado, eu nem sei explicar, eu nem sei desenhar, mas alguma coisa falta. É uma falta de discernimento, de contentamento, de alegria, de fé, de descanso, de paz.
alguma coisa falta. É nessa trilha da espiritualidade que nossos corações são realinhados pelo Espírito Santo, para que tenhamos uma vida que crê em Cristo e glorifica o nome de Cristo. Alguns anos atrás estava fazendo uma das viagens de evangelização numa região da etnia Sateré-Maué, lá no Amazonas, e pernoitei em uma aldeia daquela etnia, Sateré-Maué. A aldeia estava cheia de índios que estavam também de passagem, indo para outros lugares, então não havia lugar ali nas palhoças, nas malocas, no centro daquela aldeia, mas eles, muito hospitaleiros, falaram: missionário, você pode ficar, não temos lugar para você em nossa casa, mas você pode ficar na periferia da aldeia, ali uma outra palhoça que não está sendo usada, alguma puxada, você pode colocar a sua aldeia. Então partilharam comigo alguma comida, e eu procurei um local, estava ali do lado de fora da aldeia, havia uma pequena puxada assim de palha, eu usando ali a minha lanterna, olhei bem o local, preparei, amarrei a minha rede, e depois de me preparar, deitei, estava bem cansado devido à viagem daquele dia, e pronto para dormir. E ali então desliguei a lanterna. Era uma noite totalmente escura. Vocês já estiveram ou já tiveram a experiência de estar em um local em que quando você desliga a luz, é uma total escuridão. Você não consegue literalmente enxergar aqui a mão à frente da sua face. Era uma noite como aquela, não havia lua, nem estrelas, céu muito nublado, a noite totalmente escura. Estava sozinho naquele canto da aldeia, desliguei a lanterna e pensei: vou dormir. E ali então comecei a ouvir um barulho bem perto da minha rede. Você está sozinho na Amazônia, numa noite escura, ouve um barulho, liga a lanterna de maneira desesperada. Foi isso que eu fiz, liguei a lanterna, foquei ali bem perto da minha rede. O que será? Será um animal, um perigo, alguma coisa parecida? E meus irmãos e irmãs, era uma cena impressionante e linda. Eram 2 passarinhos da noite brincando em cima de uma flor multicolorida. E eu foquei, olhei aquela beleza perto da minha rede. Eu pensei: como eu não consegui enxergar? Eu aqui preocupado em colocar a minha rede, preparar as coisas, preparar a viagem do outro dia, e eu não percebi ali a 1 metro de mim, uma flor lindíssima, multicolorida, 2 passarinhos da noite ali brincando sobre aquela flor. Eu falei: louvado seja o nome de Deus, que coisa linda fez o Senhor. Desliguei a lanterna. Ali quase começando a dormir, depois de uns 20 minutos, um outro barulho estranho, desta vez do outro lado. Eu liguei a lanterna e olhei, era uma cobra. E essa cobra, ela tentou chegar até onde estava a rede, uma cobra pequena para os padrões amazônicos. E ali tinha uma poça d'água, uma lama, e ela entrou naquela lama e não conseguia sair, e fazia aquele barulho ali, se debatendo naquela lama. E finalmente então saiu, e se liberou daquela lama e foi para o mato. Para o outro lado. Eu pensei: algo perigoso, e desliguei aquela lanterna. Na rede, antes de me recolher para dormir, eu estava lendo sobre o poder do Evangelho. Romanos capítulo 1. O Evangelho é o poder, não da igreja, não do pregador, é o poder de Deus. E na minha mente o Evangelho lança luz sobre todas as coisas, como aquela lanterna. E com o Evangelho em nós, conseguimos enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Perante a beleza da flor multicolorida, dos passarinhos brincando à noite, da beleza da criação, da bondade de Deus, nós conseguimos enxergar melhor a bondade de Deus e conseguimos falar: louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi Ele que fez, é o Criador, é o mantenedor, só existe por causa dEle. O Evangelho joga luz nos nossos olhos. Mas a mesma luz que o Evangelho joga em nossos olhos, que nos faz enxergar a bondade de Deus, nos faz enxergar o perigo da cobra, os nossos pecados. Perante a bondade de Deus falamos: louvado seja o nome de Jesus. Perante os nossos pecados nós falamos: perdoa, Senhor, quebranta o coração, muda a nossa vida,
caímos de joelhos, com o rosto no pó. É o mesmo Evangelho, é a mesma luz, revela a verdade como ela é. Pregar o Evangelho de Deus é como acender um farol enorme, que faz com que as pessoas expostas ao Evangelho, bem como nós, passemos, portanto, a enxergar as coisas como elas são. Nesses dois movimentos, enxergamos a bondade do Criador e enxergamos a mazela do coração humano. Por isso que podemos pensar que o Evangelho, ele é supracultural, pois é o Evangelho que define quem é o homem e não o contrário. O Evangelho também é multicultural, pois atrai ao Senhor Jesus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Esse Evangelho também é intercultural, porque essas pessoas atraídas a Cristo, elas têm uma vida diferente, transformada, são igreja, têm comunhão. O Evangelho é cultural, pois é o próprio Senhor Jesus que nasceu na nossa história, no nosso lugar. O Evangelho é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra cultura, pela obra missionária. E por fim, esse Evangelho é contracultural, pois alcança o ser humano onde ele é e como ele está, mas ele jamais será o mesmo, será transformado. Este Evangelho é o Senhor Jesus. É, portanto, nessa trilha da espiritualidade que você e eu precisamos caminhar e permanecer, mesmo quando os planos fracassam. Uma outra atitude muito clara no texto, especialmente até o versículo 40 que vemos, foi o investimento em pessoas improváveis. Notem que eles procuravam um proeminente varão macedônio, mas eles encontraram uma jovem forasteira, uma jovem possessa e um carcereiro desesperado. Essas foram as pessoas que eles encontraram no caminho. O proeminente varão macedônio não foi encontrado, mas eles investiram na vida dessas três pessoas, de maneira profunda, comprometida, com um preço alto a ser pago. E Lídia, essa jovem, possivelmente solteira e forasteira, sendo de Tiatira, ela abrigou na sua casa a igreja em Filipos, ela se associou financeiramente a Paulo diversas vezes e possivelmente ela usou a sua posição como comerciante para influenciar e agregar pessoas ao redor do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, pastor, missionário, plantador de igreja, invista nas pessoas improváveis. Aquelas pessoas que vocês ou nós muitas vezes olhamos e pensamos, tem um altíssimo potencial, tem um perfil de liderança, tem os dons necessários, a qualidade necessária para o trabalho. Muitas vezes não são essas pessoas as ideais, ou que serão usadas por Deus. Talvez as pessoas mais usadas por Deus sejam as improváveis. Isso porque Deus tem uma predileção por usar os fracos, os que não são, como você e eu. Talvez para deixar bem claro, e talvez seja este o critério de Deus, que não é nem pela força, por força e nem por violência, mas pelo Santo Espírito do Senhor, que no reino de Deus as coisas são feitas. Eu trabalho em contexto missionário transcultural há mais de 25 anos e eu tenho percebido isso. Geralmente Deus chama os fracos, por algum motivo. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai pregou numa quarta-feira à noite, e eu pensei, Deus está me chamando para a obra missionária. Eu fui à frente, no momento que eles oraram por mim, outros 3 jovens, que tinham de maneira reconhecida um chamado missionário, e uma senhora a orar por nós disse, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Eu tinha um problema nos pés, os meus pés doíam, uma coisa de nascença, uma pisada errada. Se eu fico de pé mais do que 20 minutos, meus pés doem, mais do que 40 minutos, meus pés começam a arder.
E eu comecei a pensar, adolescente, 14 anos de idade, não dá para ser missionário assim. Se Deus quiser que eu seja missionário, Ele vai curar os meus pés. Meus irmãos, meus pés doem até hoje. Deus usa e chama os fracos. Aqueles que não são, os que têm medo do púlpito, do palco, Deus coloca à frente. Os que não têm eloquência, Deus dá o ministério da palavra. Os que têm medo de um isolamento, Deus lança lá do outro lado do mundo. Recebemos anos atrás um casal de missionários abençoadíssimos. São os líderes da nossa equipe hoje na Amazônia, Cássio e Elisângela, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, pastor Jeremias. Homem e mulher de Deus. Falaram, nós queremos ir para a Amazônia. Isso em 2000, se não me engano, 2006. E depois chegou a nota, só um problema, ela tem, Elisângela, fobia de água. Pensei, a Amazônia o que tem é água. Mas o que vai ser feito? Ela está fazendo um tratamento, ela está começando a conseguir entrar em uma piscina infantil, segurando nas mãos de uma psicóloga. Eu pensei, não vai funcionar. Mas Deus colocou fé no coração daquela moça, e ela disse, com fobia ou sem fobia, vou cumprir a vontade do Senhor. Chegam em Manaus, nós damos ali uma orientação inicial, e nós providenciamos o melhor barco, para eles viajarem para São Gabriel da Cachoeira, 4 dias de viagem. Nunca havia acontecido isso conosco, nem aconteceu depois disso, mas na 3ª noite de viagem, aquele casal sozinho, fora a equipe missionária, sozinhos em relação à equipe missionária, mas um barco grande com muitas pessoas. 3ª noite de viagem, o barco bate uma pedra, o barco vai a pique, eles têm que pular numa canoa, têm que ficar em algumas pedras, e recebo o telefonema, telefone satélite, no meio da noite, aconteceu isso, estamos indo para resgatá-los no meio da madrugada. Depois outro telefonema, encontramos o casal, ela estava ali em choque, sentada ali numa ribanceira, sem saber o que estava acontecendo, tamanho trauma. Depois no dia seguinte falando com ela, o que você vai fazer? E ela respondendo, ficarei, trabalharei, evangelizarei, até Deus falar o contrário. É justamente nessa perspectiva que Deus parece chamar os improváveis como você e eu, e é por isso que nós precisamos investir na vida de outros improváveis. No seu projeto de plantação de igreja, na sua igreja onde você trabalha, olhe novamente para as pessoas ao seu redor. Talvez sejam aquelas que menos chamam a sua atenção, as que mais serão usadas pelo Senhor. Terceiro lugar, para encerrarmos, para mim essa terceira postura talvez seja a principal, pelo menos é a principal que eu gostaria de destacar neste dia, é crer que Deus tem um plano e descansar no plano de Deus. Resumiria com essa frase. Paulo desejava seguir para a Ásia, não era o momento. Para a Bitínia, não era o momento. Retorna para Troade. O que está acontecendo? Deus envia a Filipos, mas as circunstâncias se tornam um caos. Mas no meio de tudo isso, creia que Deus tem um plano. E se você e eu, de fato, verdadeiramente, crermos que Deus tem um plano, nós podemos descansar no plano de Deus. Portanto, descanso é um resultado direto da nossa fé. Quanto mais você crê, mais você descansa. Não porque você crê que você tem habilidade ou que as portas se abrirão, mas porque você crê que Deus tem um plano. E confiar em Deus e descansar em Deus é o modelo que nós encontramos também no Senhor Jesus. Não é isso, irmãos e irmãs? Mesmo no meio da tempestade, dormindo ali naquele barco, açoitado de um lado para o outro, eu acho que esse é o nosso modelo. Se não conseguimos dormir, pelo menos cochilar um pouco no meio da tempestade. Deus tem um plano, confie no plano de Deus. O verso central de todo esse texto, eu não li, mas lerei agora, o verso 25, no capítulo 16, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Depois de um dia de caos, de perseguição, todos os planos fracassaram. Meia-noite, meus irmãos, meia-noite, estavam quebrados fisicamente.
Esses homens cantavam louvores a Deus. Isso é resultado de uma fé, uma convicção profunda de que nós não estamos lidando com um astro impessoal, com uma força da natureza, com um ser humano falho. Estamos lidando com o Criador de todas as coisas, com o Redentor de todo aquele que crê, com o Senhor do universo, com um Pai amoroso. Creia que Deus tem um plano, e creia ao ponto de descansar no plano de Deus, mesmo quando os planos fracassarem. Para mim isso tem sido um termômetro. Estou eu descansando ou não no plano de Deus em meio ao fracasso? A fé produz dois resultados diretos em nosso coração. O primeiro é paz e o segundo resultado é expectativa. Paz, porque se eu verdadeiramente creio que Deus pode todas as coisas, eu posso ir para casa hoje à noite, você também pode, e nós podemos colocar a cabeça sobre o travesseiro, e nós podemos conversar com a nossa alma, como fazia o salmista, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Você crê nisso? Nós podemos fazer isso. Nós podemos ir para casa e conversar com o coração, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Portanto, paz é um resultado direto da fé. Mas o segundo resultado é complementar ao primeiro. Pois se sem Deus nada acontece, nada verdadeiro acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Eu costumo pensar que não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há filho tão distante que Deus não possa resgatar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Não há coração tão desanimado que Deus não possa reanimar em um encontro como este. Portanto, sem Deus nada acontece. Por outro lado, com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Por isso que o resultado direto da fé em nossos corações é ao mesmo tempo paz e expectativa. E eu ilustro com essa imagem de um de nós indo para a cama à noite, colocando a cabeça sobre o travesseiro, e no meio de planos que fracassam, ou que podem fracassar, esse que está deitado na cama, com a cabeça sobre o travesseiro, e que crê em Deus, ele está dizendo ao seu coração: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim, e descansa, e tem paz, e o coração deixa a aflição de lado, e o sono começa a chegar de maneira gostosa. E antes do sono nos consumir, o último pensamento que passa em nossa mente é este: se Deus quiser, amanhã algo bom e novo pode acontecer. Expectativa é esperança. A fé produz em nossos corações paz e esperança. À medida que nós cremos, nós descansamos. À medida que nós cremos, nós temos enormes expectativas de que Deus pode fazer alguma coisa nova e boa, se Ele se aprouver. Portanto, não saia da trilha da espiritualidade. Invista na vida de pessoas improváveis. Eu diria, essencialmente, creia que Deus tem um plano e descansa no plano de Deus. Creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente, rapidamente, um capítulo, um dos menos conhecidos, imagino, na vida de Jonathan Edwards, e nós ouvimos bastante sobre ele nessa tarde, mas eu queria falar
com vocês sobre um capítulo na vida de Jonathan Edwards, quando os planos falharam. Ele era um pastor brilhante, teólogo calvinista, do século XVIII, considerado a mente mais brilhante da sua época, no seu país, entre os cristãos e até entre os não cristãos. Era um apologeta, um filósofo, um teólogo, um pregador como poucos. Foi o pregador do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, usado por Deus profundamente para um grande e profundo quebrantamento em diversas igrejas. Ele tinha como pupilo o grande David Brainerd. David Brainerd, missionário entre os indígenas do norte da América, noivo da sua filha, que não chegou a casar-se com ela, pois faleceu devido a uma enfermidade prolongada. Jonathan Edwards, talvez o pastor mais proeminente do país, pastoreava a igreja mais influente, a igreja de Northampton. E pastoreou aquela igreja por 21 anos. 21 anos. Depois de 21 anos, houve uma controvérsia, eu diria teológica, com respeito à ceia do Senhor. Alguns líderes daquela igreja entendiam que a ceia do Senhor deveria ser partilhada com todos, cristãos e não cristãos, todos que estivessem na igreja, naquele culto. Jonathan Edwards defendeu que a ceia do Senhor era um momento de comunhão daqueles que amam e seguem o Senhor Jesus, e disse: não abro mão. Foi vencido. A igreja tinha cerca de 250 membros, eram as pessoas mais influentes do país, também as mais ricas. Mais de 230 votaram para que ele pudesse sair imediatamente da igreja. Depois de 21 anos de ministério na mesma igreja, mais de 90% da igreja diz: nós queremos que você saia. Ele escreveu uma carta a um amigo chegado, dizendo: meu ministério acabou, eu estou velho e nenhuma igreja irá me receber. Detalhe, ele tinha 46 anos de idade. Naquela época se sentia velho, talvez o seu estado do coração. Estou velho, nenhuma igreja vai me receber. Algumas igrejas fizeram uma sondagem, mas a sua reputação estava manchada, pois ele não falou publicamente o motivo de ter sido expulso da igreja. As pessoas começaram a imaginar: seria uma questão moral? Será uma questão séria? É melhor não nos aproximarmos de Jonathan Edwards. Um dos grandes líderes gritou a plenos pulmões em uma reunião de pastores, dizendo: caiu o grande pregador da América. Sobrou apenas um local que o aceitaria, era uma congregação indígena entre os moicanos. E ele foi naquela direção, aceitou esse trabalho, o que era visto como algo humilhante naquela época pela liderança de diversas igrejas. Se sentiu excluído, foi trabalhar com aquela congregação pequena de indígenas moicanos. E meus irmãos e irmãs, vocês precisam ler os sermões que ele pregou naquela comunidade indígena. Primeiro sermão falou sobre Pedro se encontrando com Cornélio. Ele pregou nos campos, ele pregou à beira dos rios, falava sobre a água viva à beira de um rio. Deus usou profundamente Jonathan Edwards entre os moicanos, naquela pequena congregação. E quando ele deixou aquele trabalho, ele chegou a afirmar que foi o período com maior contentamento e alegria em sua vida e em seu ministério. E eu cito, ele afirmou: quando os planos fracassaram, junto à igreja de Northampton, Deus deu direção para aquilo que seria o tempo mais frutífero e alegre da minha vida e do meu trabalho. O que fazer quando os planos fracassam? Sobretudo, creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Nós não sabemos porquê nem como as coisas estão acontecendo, mas como falamos na primeira preleção, Jesus está se manifestando
e espalhando o seu reino em toda a terra. O Senhor da história, o Senhor da igreja sabe o que está fazendo, inclusive na sua vida. E se permite o deserto, e se permite a crítica, e se permite a dor, e se permite a aflição, é no meio dessa trilha que nós seremos dirigidos pelo Eterno para aquilo que glorifica o seu nome. Mas nós precisamos de olhos abertos e coração que crê, para não apenas entender que Deus tem um plano, mas para verdadeiramente, eu quero grifar, verdadeiramente descansar no plano de Deus. Vamos orar? Curva sua cabeça. Eu gostaria de gastar 1 minuto em oração com você. Eu gostaria que você orasse especificamente sobre o momento no qual você se encontra, seja na sua vida ou no seu ministério. Todos nós temos momentos difíceis várias vezes ao longo da vida, mas há alguns momentos que são mais difíceis do que a maioria. Aquele momento na nossa vida que nós poderíamos falar, estou passando pelo vale da sombra da morte. Que se nós abríssemos aqui, possivelmente teríamos irmãos ou irmãs dizendo: a minha vida está um caos. Eu não sei por onde começar a falar o que está acontecendo. Nós lemos na palavra e vimos juntos história de uma equipe missionária com bons planos que fracassaram. No meio do fracasso, eles foram edificados. E no meio do fracasso, a igreja nasceu. E o nome de Jesus foi glorificado. Mas os planos fracassaram. Foi doído. Foi difícil. Foi choroso. Houve aflição. Fiquemos de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós colocamos nossas vidas perante o Senhor nesse momento, neste fim de tarde. Especialmente colocamos perante o Senhor os planos fracassados, as coisas que não têm sentido, as coisas que não deram certo ou não estão dando certo. Ó Pai, eu quero especialmente colocar perante o Senhor irmãos e irmãs que porventura estão aqui nesse fim de tarde e que se sentem assim, exauridos, sem resposta, desanimados, pensando até mesmo em desistir. Ó Pai, nós oramos como igreja do Senhor aqui reunida, pedindo que o Senhor possa reanimar os corações em nome do Senhor Jesus. Mas não um reânimo passageiro, trivial, mas pedimos que o Senhor faça isso, como nos ensina a Tua Palavra, aumentando a nossa fé. Queremos crer mais, ó Deus. Queremos crer o suficiente para descansar. Queremos crer o suficiente para termos esperança. Queremos crer o suficiente para seguir caminhando com contentamento no coração, mesmo quando a jornada é tão dura e os planos fracassam. Olhamos para o Senhor e pedimos que nesses 3 dias, nesse encontro, o Senhor possa fazer tudo aquilo que o Senhor deseja fazer e que precisamos seja feito, pela Tua graça e pelo Teu amor em nossos corações, em nossas convicções, em nosso comportamento e em nossa perseverança. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.